Olá, bom dia a todos. Estamos aqui em mais um Papo Cósmico, especialmente para tratar desse momento delicado que se encontra a humanidade e também para afinar o entendimento em relação àquilo que os guias passam para esse momento e aquilo que a gente também entende sobre aquilo que está acontecendo. Bom, todo mundo sabe que o cenário ele é um pouco alarmante, né? Existe um apelo midiático tremendo sobre o assunto e é natural que muitos estejam preocupados. E, bom, é importante a gente avaliar de uma forma ampla todo o contexto, porque estamos num momento bastante peculiar, né, em que esse vírus está chegando aí com tudo. A gente está logo após esse equinócio aí de outono que a gente passou, justo na quaresma, né, esses 40 dias no deserto do Cristo, os 40 dias embaixo da figueira do Buda. Nós estamos nos vendo aí na necessidade desse recolhimento interior também, de dar 1000 passos atrás e olhar de longe o que a gente vinha vivendo nos nossos cotidianos, que precisou ser suspenso. A gente se viu na necessidade de brecar tudo e olhar as coisas, rever, né? É nítido uma mudança importante que se é convidada, digamos assim, pelo cenário atual. Até perguntaram bastante, né, mas o que os guias falam nesse momento, o que eles passam de mensagens e comunicações, ou até mesmo chegaram a perguntar, né, será que eles nos abandonaram? Nossa, é incrível, né? E muitas pessoas entram, nos questionam e pedem informações para todos nós, facilitadores, né, sobre a questão dos guias, né, onde que eles estão e tal, né? Na verdade, o que nós temos que entender é que esses seres, a confederação como um todo, eles nunca foram embora, eles sempre estiveram e sempre estarão presentes. Eles monitoram isso tudo, eles estão observando isso tudo, só que uma coisa é muito importante ficar clara, e talvez isso seja um pouco difícil para alguns entenderem. Quem já fez o Guia de Práticas conhece as 7 leis universais. Então, para quem entendeu essas leis universais, entendeu também que tudo é mental, ou seja, o universo é mental, a realidade é mental, é criada pela mente humana. Então esse somatório de mentes humanas, de seres inteligentes da Terra, moldam a sua realidade. Então o que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que um somatório de tudo que aconteceu, de todas as mentes pensantes, dos seres inteligentes desse planeta, criando a realidade desse planeta. Então, o que nós estamos vivendo no momento é uma criação nossa. Não é interferência de ser extraterrestre, seja positivo, seja negativo, não é influência de um país X ou país Y que está causando danos. Isso tem que ser abolido da nossa consciência. Essa necessidade de achar um culpado, né? Exatamente. Para isentar nossa responsabilidade sobre essa criação mental, né, do momento que estamos vivendo, né? Então é nossa responsabilidade, de todos nós, independente se você é uma pessoa que medita a vida inteira, você também faz parte dessa grande massa mental. Então o momento é de vibrar positivo, de vibrar numa nova terra, num novo momento, e não de ficar com a vibração negativa da busca do culpado, do julgamento, do apedrejar, sabe? Essas consciências retrógradas. Que nos trouxeram até onde nos encontramos hoje, né, afinal. Todas essas somatórias desse consumo excessivo de animais e de todas essas questões que, digamos, deixaram a humanidade nesse cenário de vulnerabilidade perante a própria natureza, isso é algo que o ser humano vai ter que repensar, né? O mundo já mudou, é importante que a gente entenda isso, né? Claro, inclusive em termos assim sobre a nossa saúde, nós somos muito mais uma comunidade do que um indivíduo, né? Hoje sabe-se que a nossa proporção é de pelo menos 4 micro-organismos para cada célula no corpo, assim. Então nós somos uma comunidade muito grande, né? Devíamos viver esse espírito de comunidade há muito tempo, na verdade, mas talvez pelo modo com que a gente habituou a viver no mundo, muito individual, muito movido por interesses pessoais, esteja convidando essa necessidade de nós estarmos em maior simbiose com o planeta, em maior simbiose com o nosso próprio corpo. E sendo assim, a nossa imunidade fica forte e muitas pessoas provavelmente vão passar por uma epidemia, por uma crise de vírus como essa, sem muitos sintomas, a não ser os medos e os pânicos que eventualmente isso se evoque, né?
E claro que isso não significa que tenhamos que estar passivos ou permissivos em relação ao sofrimento de quem está vulnerável nessa situação. Mas o que a gente pode fazer é muito mais no sentido de trabalhar interiormente essas criações mentais daquilo que define essa realidade que nós estamos vivendo, do que entrar nesse desespero, entrar em choque ou em colapso psíquico em relação a essa tormenta aparente que está aí fora, né? Inclusive essa orientação dos seres que a gente mantém contato, dos chamados guias, né? É a orientação deles desde o princípio, que a gente mantivesse um aspecto positivo em nossa vida, mental, emocional, nas nossas ações, que fôssemos o mais positivos o tempo todo, que isso ia cooperar positivamente também para esse resultado, desse momento difícil que nós estamos passando. Lógico, a humanidade criou esse momento, vai ter que passar por ele, vai passar por ele, né? Tem seus aspectos positivos e negativos. Tudo na vida tem seus aspectos positivos. A gente tem que aprender a tirar o positivo das coisas. Claro, vibrar mais no positivo do que no negativo, porque esse binário, né, polar da existência, a gente está exposto a ele invariavelmente. Claro, né? É ação, reação, a polaridade faz parte da vida, né? Mas veja bem, um lado positivo disso tudo. Surgiu a necessidade mundial de uma quarentena. Né? Essa quarentena se fez necessária para conter um vírus que o sistema imunológico das pessoas não detectava, não conseguia trabalhar com esse vírus. Então, para que isso se desenvolva no ser humano, é preciso um tempo. Né? Aí a quarentena. Opa, vamos parar de transmitir. Tudo, ir para casa, ficar com as crianças, comer saudável, deixar a poeira baixar. Então, esse momento é o momento de aproveitar, na verdade. De você aproveitar essa introspecção da saída do samsara, da correria. Vejam bem, se nós analisarmos há poucos dias atrás, né, e avaliando também desde o começo do ano, todo mundo falava a mesma coisa para nós. Meu Deus, está tudo tão acelerado, as coisas estão dinâmicas demais, tudo está correndo, eu não consigo vencer, o tempo passa tão rápido e papapá. Gente, nós estávamos vivendo... De repente o silêncio. A gente viveu uma insanidade. A humanidade estava consumindo como nunca, estava sugando a Mãe Terra de uma maneira insaciável. E todos nós correndo, e recurso, e pagar conta, e não sei o que, e trabalho, e vários... Gente, estava uma loucura. E de repente parou. Dá para escutar até o grilo cantando no fundo. Né? Parou. E a natureza está sentindo, está tomando esse ar novamente, a vibração está mudando. Esse parar é para que nós todos entendamos também o que seria uma nova terra. Uma terra em que não tivesse tanta correria, tanta loucura, tanta insanidade. Onde houvesse um pouquinho mais de reflexão, de introspecção, de busca interior nesse processo todo. E aí a harmonia se instalaria. Né? Se nós tivéssemos mais desses momentos de harmonia, quão diferente seria o dia a dia? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, isso é a transição planetária? Eu sinceramente tenho certeza disso, porque afinal tudo está mudando, né? É muito claro que as mudanças vieram crescendo de uma maneira exponencial nos últimos anos, nos últimos meses particularmente, né? Com essa intensidade que o Ema estava falando. E, bom, esse momento de parar tudo, de vir para dentro e tal... me parece que é bem um momento de ápice onde há essa mudança, essa quebra de mudança, né? A partir daqui, por mais que a correria volte, as pessoas já voltam com essa transmutação promovida pelo processo da quarentena. Então, ao voltar para a correria do cotidiano, as pessoas já vão voltar com aquele gostinho de parar para viver só aquilo que é o essencial mesmo, e perceber que talvez não precise de toda essa loucura compulsiva do consumismo ou daquela pressa cotidiana para dar conta dos boletos, das coisas, né? Essa incerteza que a gente vive acerca não só de saúde, mas de cenário econômico, político, social, né? O que quer que seja, parece que ela está colocando em xeque mesmo a nossa configuração de realidade do que a gente está habituado. E, bom, isso é para trazer uma nova realidade, né? E eu não vejo isso como algo diferente de uma transição de era mesmo. Sim. Há muito dito dessa transição de era, que nós estamos passando por ela. E, bom, é ela aí, né? E ver o aspecto positivo disso. Claro. Né? Ver o aspecto positivo de que, de repente, você começou a entender a tua realidade e começou a aprender a priorizar. Puxa, mas eu estava correndo tanto para fazer aquele tipo de coisa, eu estava consumindo tanto aquele tipo de coisa. De repente eu posso parar
e colocar na mesa realmente o que é importante. E trabalhar somente com esses elementos que são os importantes da minha vida. Começar a ver a vida mais como um conceito interdinâmico, ou seja, tudo faz parte, tudo se interconecta, e o pouco que eu posso fazer, que eu faça bem feito, e faça com amor, com carinho, com vontade, com prazer, e não ficar nessa correria insana que muitos de nós estavam. Essa questão parece profética, mas não é profética, porque são possibilidades. Os guias já falavam lá muitos anos atrás. Muitos anos atrás eles já mandavam mensagens, orientavam a gente que teríamos momentos difíceis, onde teria muita transformação social e tudo mais, e que seria importante que construíssemos, que estruturássemos locais onde as pessoas já pudessem aprender a viver de uma maneira autossuficiente, autossustentável, em harmonia com o meio ambiente e tudo mais, que é o projeto nosso das estações. As estações da Rede Rama, da Missão Rama, já surgiram lá naquela época como uma proposta para todos esses momentos que agora nós estamos vivendo uma transição. E essa transição seria vivida de uma maneira diferente, mais tranquila, mais harmônica, mais suave. As estações não aconteceram, até agora não aconteceram, mas nós podemos também viver esse momento de transição dessa outra forma, né? Nas nossas próprias casas, revisando nossos valores e tudo mais, não deixando de vibrar no positivo. Até porque, né, mas eu acredito que esse espírito de comunidade, esse espírito de coletividade que se propõe dentro de um convívio numa estação, das pessoas engajadas em prol de um bem comum, uma solidariedade em relação a quem está passando por algum tipo de sofrimento. Então existe um apelo implícito na situação das pessoas cooperarem, né? E afinal é disso que se trata a estação. Então, olhando por um prisma bem positivo mesmo acerca do quadro atual, é um belo convite para a gente movimentar as mudanças que precisamos em direção a esse mundo que a gente gostaria de ver, né? Vivendo Sim. uma vida mais harmônica com a natureza, uma comunidade onde exista um foco naquilo que é essencial mesmo, né? E o foco agora coletivo seria: fique em casa, pelo amor de Deus, né? Sim. Vamos ficar em casa, não vamos sair por aí, porque de repente você nem sabe que está com o vírus e o vírus não está dando sintoma em ninguém. E você está espalhando aquele negócio, né? Esse é o único apelo de senso comum, coletivo, de amor ao próximo. Sem dúvida. Teu amor se manifesta ficando em casa. Né? E a gente até conversava nesses dias, né? Como se a estação já estivesse acontecendo, como seria positivo, né? Inclusive Sim. poderiam pessoas, profissionais da área de saúde, estarem canalizando junto aos guias processos de cura, de toda forma. Então agora a gente começa a entender mais ou menos, tatear a necessidade que esse ser espaço na questão das estações, né? Porque as estações, elas vão trazer aquele suporte direto que eles há tanto tempo querem nos passar, né? Então, analisando essa conjuntura aí que o Romeu falou, tivemos a data limite. Na data limite ficou claro que existia ali um final de uma quarentena planetária e que a humanidade, por não promover nenhuma guerra, nenhum conflito coletivo a nível mundial, estariam sendo abertas as portas de um novo mundo, de uma nova possibilidade de existência. Pois bem, isso tudo aconteceu de fato, está se abrindo, estamos vivendo essa abertura desse novo momento. Só que, na verdade, toda essa abertura era para que ocorresse uma movimentação intensa de amor, de cooperação, de harmonia no mundo em que vivemos. E isso ia trazer mais rápido esse feedback cósmico, vamos dizer assim. Mas não, a humanidade em si, na sua liberdade, de livre-arbítrio, de cocriar a realidade, cocriou uma realidade um pouquinho mais difícil. Não foi tão harmonioso, né? Como os caras ali passando os troços, as estações funcionando. Não, a gente cocriou coletivamente não tanto amor, mas uma situação que trouxe muita dor, né? Trouxe sofrimento. Muitas pessoas estão sofrendo com essa situação de uma maneira bem drástica, inclusive, em suas vidas. Então, essa cocriação é a responsabilidade nossa, humana, problema nosso. E nós trouxemos a transformação da mesma forma. Ela vai acontecer, só que de uma maneira um pouco mais pesada, um pouco mais dolorida, mas está acontecendo. As dores do parto, né? As dores do parto. A nova Terra está aí. Quem está vibrando numa frequência superior, mais elevada, está percebendo, está sentindo, está vendo a nova Terra. Ela está acontecendo no dia a dia, né? Então, se eu continuar preso às frequências baixas,
de competições políticas, de competições de poder, Medos. de posse, de medos, Competições eu econômicas. vou estar na velha terra, gente, pelo amor de Deus. É uma coisa muito simples e ao mesmo tempo difícil de fazer, mas talvez porque é simples demais. É tão simples que a nossa mente se bate, né? Exatamente. Então, é momento de... A palavra em moda é cocriação. Nós cocriamos a realidade. Então, vamos colocar a nossa parcela de contribuição cocriando amor, boa vontade, cooperação, harmonia. Então, assim nós estaremos promovendo um mundo melhor para os nossos filhos. Ah, não vai acontecer amanhã ou depois? Não sei. Nem os guias sabem. Tem coisas que nós perguntamos para eles que eles respondem e a gente sabe o feedback deu. E tem coisas que eles não respondem, porque não depende deles, depende de nós. Até porque seria interferir num processo importante e evolutivo nosso, né? Então, Claro. por mais que os guias estejam aí por nós temos que dar os próprios passos, né? E eles não são oráculo E não também. Claro. adianta colocar os guias no papel de salvador sem que a gente não faça a nossa Isso, parte. Com como certeza. um Batman, um Chapolin, sei lá, né? Que venha Chapolin. salvar a gente. O Chapolin é ótimo. Quem que vai poder nos defender agora? Né? E, bom, é você mesmo, né? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Que, seguindo a nossa metodologia de trabalho em Rama, né, sobre as confirmações, existiram confirmações sobre esse processo, né? Com certeza. Vocês podiam falar sobre isso? Na verdade, tanto eu quanto o Plínio, o Romeu, o Thiago, que está ali gravando, e vocês não estão vendo ele porque está lá atrás da câmera, né? Todos nós fizemos nossas perguntas, nossos questionamentos dentro dos nossos protocolos, que nós temos protocolos que seguimos para não ficar uma elucubração mental. O erro da elucubração é muito perigoso. E tivemos confirmações dos guias sobre várias questões em relação a essa situação do vírus, né, em relação a essa mudança planetária que nós estamos vivendo. No sábado tivemos uma confirmação muito importante sobre o reset, inclusive, que é um tema que muita gente está falando, mas não está entendendo bem o que seria esse tal reset mundial. Os guias falam desde os anos 70, e nós já repetimos isso 1 bilhão de vezes, que nós teríamos um momento na transição planetária em que poderia acontecer uma transformação econômica muito intensa, muito forte no mundo inteiro. Nós já falamos, todo mundo já sabe disso. Então, esse momento chegou. Como que seria implementada essa mudança? Seria feito uma espécie de estado de sítio no mundo inteiro para que ocorresse a mudança. Então, o que nós estamos entendendo disso tudo? Hoje, o planeta está em estado de sítio. Todos os países estão fechados, fronteiras fechadas, estados com fronteiras fechadas, isso é estado de sítio. As pessoas em casa. É o momento ideal para haver um reset financeiro. Ou seja, é uma mudança a nível de estrutura econômica. Não para prejudicar alguém, mas para pôr as coisas nos seus devidos lugares. Diminuir também um pouco essa insanidade excessivamente capitalista, sugadora, né? E haver um pouco mais de equidade em todas as áreas. Um nivelamento em termos de prosperidade para a humanidade, né? Que afinal é direito de todos viver na abundância que a própria Terra influi, né, para os seres. Sem dúvida. Então, esse reset ele parece vir num momento bastante crítico mesmo, onde a gente precisa e a gente vê reflexos de uma desigualdade cruel aí fora, né? E, bom, momentos como esse favorecem muito esse reequilíbrio, né? E dezembro, janeiro, se vocês verem as notícias, a gente estava acompanhando, já existiam essas conjecturas de mudança a nível da estrutura econômica, inclusive de haver lastreamento em ouro realmente, de novo haver um lastreamento em ouro de toda a economia do mundo. Então os países estavam se adequando a isso, tem muitas notícias, se vocês procurarem, vocês vão ver, tem muitas notícias de países já buscando fazer o lastro dos seus recursos econômicos, financeiros, com o ouro. E dessa forma haver mais realidade em termos de posses. Senão acaba virando, o dinheiro acaba virando só uma massa de juros, uma massa especulativa e que não diz nada em relação ao PIB daquele país, em relação às posses daquele país e à distribuição da renda. Ou seja, isso já estava acontecendo. Então é um momento propício para que aconteça, mas também vai depender do ser humano, vai depender da gente, enquanto massa mental, criar essa realidade. Para que esse reset também se implemente, mas tudo leva a crer pela possibilidade
que nós viveremos nos próximos dias essa mudança a nível financeiro e que será muito boa. Ela não vai ser aquela tragédia que se via no passado, muito antes da data limite aí, né? Se visualizava uma tragédia a nível de mudança global, era uma quebradeira mundial. Mas não, vai ser o contrário. Como nós estamos vivendo um momento agora de ascensão, de prosperidade, de energia, de vibração positiva, esse reset vai ser positivo. Vai ser simplesmente o que vai ser penalizado, vamos dizer, na história, é o dinheiro ilícito, é os recursos financeiros irreais, Questões kármicas, os violentas. nossos consumos incabíveis já, né? Isso. Uma coisa interessante de compartilhar também, que uma das confirmações que a gente teve, inclusive ontem, nesse local onde estamos gravando aqui o Papo Cósmico, Bem ali. foi que o mundo já mudou, né? E aceitar essa mudança é o primeiro passo para essa reintegração do ser humano frente à natureza, frente às outras pessoas, essa capacidade de amor, de empatia, de respeito mútuo, de olhar para o outro ser como parte de si mesmo, que chegou o momento de construir essa grande corrente de solidariedade, né? Claro, essa confirmação, ela corrobora também outra confirmação que tivemos aí, né, num trabalho durante o processo de equinócio aí, sobre, assim, diante dessa mudança, a necessidade de estar presente, né, para aceitar essas mudanças e com isso tá em harmonia mesmo para que essa mudança, essa reestruturação, seja financeira, social, econômica, espiritual, né, em vários sentidos, para que ela se dê de uma maneira tranquila, que se dê de uma maneira harmônica, precisa desse processo de aceitação e entender que é parte do todo o projeto Terra, quem sabe, e essa mudança que nós estamos passando. Não é a primeira vez que a gente passa por transição de era, né? Talvez, claro que não nessa encarnação, mas transições de era não são novidades nesse planeta e, bom, nós estamos diante de uma. Então, que isso não signifique um colapso emocional, psíquico e espiritual, e sim um engajamento mesmo em direção ao próximo passo, né? Toda morte é um renascimento. Então, se a gente está morrendo por alguma coisa, vamos celebrar o nascimento do que vem pela frente, né? E é muito importante nesse aspecto salientar para quem está ouvindo, né? Não precisa correr para o banco, tirar o dinheirinho, não. Aquilo que você recebeu honestamente no teu trabalho, no teu salário, na tua empresa, que você faz tudo dentro das regras, como devem ser, como a sociedade estruturou suas leis, você está dentro dessas leis, fique em paz, isso não vai ser mexido, isso vai estar ali. Só começa a coçar as pulguinhas tuas se o teu negócio for tudo ilícito, virado do avesso, contra todas as leis possíveis. Injusto de alguma forma, né? Aí o bicho pega, pode ficar com medinho sim, não tem problema. Bem, uma recomendação talvez a nível de saúde, gente, aproveitando, tá todo mundo em casa, estão buscando meditar todo dia, que a gente já apela desde o início da outra semana, que o movimento Rama, todos os dias às 8 horas da noite, está fazendo uma meditação de radiação positiva para o planeta, justamente para cooperar com a criação dessa nova Terra. Busque também na alimentação, gente, restringam bastante o consumo de carne e principalmente derivados de leite. Sim. A gente sabe que o leite são alimentos muito inflamatórios, Exatamente. Especialmente em nível de mucosas e, bom, a ação do vírus, ela se dá através do que chamam de ectoderma, que é um tecido que forma aí vias aéreas, mucosas especialmente, e é onde a gente sabe que o vírus está pegando, né? Então é bom tomar cuidado aí, esses alimentos que sobrecarregam o nosso corpo e não são um pouco antinaturais para aquilo que a gente está vivendo atualmente. Então é bom evitá-los, tomar o cuidado de não entrar em parafuso acerca de paranoias mesmo em relação ao vírus e saber que a exposição às bactérias corretas mantém o sistema imune forte. Buscar uma alimentação orgânica, buscar uma alimentação mais próximo da terra possível, menos processada possível, isso ajuda em muito para a imunidade. Em relação aos medos, permitir que a vibração elevada não contamine todo o seu sistema, que você tenha a capacidade através da tua imunidade em respirar, em praticar yoga, meditação, que faz com que a vibração se eleve e a exposição seja mínima nesse momento complicado. Fazer exercício físico, enfim, aqueles protocolos que todo mundo já sabe que mantém o corpo para cima e não para baixo, né? É isso aí. Nós três agradecemos vocês por terem nos ouvido até agora e acredito que deu para a gente cooperar de alguma forma, mostrando esse entendimento que nós temos dentro da missão Rama em relação à situação atual
E dúvidas, continuem mandando para a gente vai respondendo conforme a possibilidade. E provavelmente nos próximos dias vamos marcar uma live, alguma coisa, para a gente fazer um bate-papo mais cara a cara, se tiver novas situações que a gente precise conversar a respeito. Perfeito. E, bom, cada um dentro da sua casa, mas estamos todos juntos. Isso. Somos todos um. Um abraço, gente. Namastê.